te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos aqui cultuando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, gostaria de que hoje nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de Josué, capítulo 10. A gente vai ler do verso 1 ao verso 15. E na meditação de hoje eu tentei intitulá-la de As Batalhas da Vida e o Triunfo que Vem do Alto. Porque é bem verdade que passar por essa vida não é passar sem lutas, sem adversidades, sem batalhas, sem guerras. Está intrínseco à nossa trajetória passar por tudo isso. Mas para além disso, nós temos uma esperança. Nós podemos ter alguém em quem colocar a nossa confiança. E mesmo diante das batalhas da vida, há um triunfo que vem do alto. E hoje à noite nós meditaremos no capítulo 10 de Josué, que registra um momento importantíssimo da conquista da terra prometida. Eu não sei se você se recorda, mas o que é que acontece no início do livro de Josué? O livro começa com a morte de Moisés. Josué então assume a liderança do povo de Deus, esse povo que estava peregrinando durante tantos anos no deserto. Josué assume, começa a conduzir o seu povo rumo à terra prometida. E nos capítulos anteriores o que vai acontecer? Lutas, batalhas, porque a terra prometida não foi e não seria conquistada pacificamente. Já tinha gente habitando cada casa, cada comércio. E Josué disse: Senhor, como é que vai ser? Com tantas casas ocupadas, eu pensei que a terra prometida ia ser mais fácil. Seja forte e corajoso, Josué. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. E aí segue-se. O povo consegue atravessar o Jordão. O povo, por meio da liderança de Josué, vence a batalha em Jericó. O povo é castigado por Deus, sendo derrotado na cidade de Ai, pelo pecado de um homem chamado Acã. Mas, posteriormente, o Senhor derrama perdão mais uma vez para o seu povo, para Josué, e eles voltam e vencem em Ai. Sabedores disso, chegamos ao capítulo 10, embora a gente vá mencionar também o 9. A conquista da Terra Prometida não foi uma conquista de uma única batalha, em um único momento. Foram diversos momentos. Essa conquista foi acontecendo de maneira gradativa. A Canaã prometida foi conquistada de maneira gradativa, por meio de muitos desafios e muitas lutas. Josué havia vencido em Jericó, derrotado em Ai, como eu já disse. Deus havia o perdoado, ele vence em Ai e o Senhor renova com ele a sua aliança. E agora, marchando com o povo de Deus, Josué está diante de uma região montanhosa, habitada por um outro povo, chamado dos amorreus, o povo dos montes, que habitava nas regiões montanhosas ali da região centro-sul, por assim dizer, da terra de Canaã. Mas, novamente, mesmo diante de uma grande adversidade, é Deus quem vai conduzir o povo de Israel, dando-lhe uma vitória extraordinária, como veremos hoje, diante não só de um exército, mas de 5 exércitos dos reis amorreus, a fim de glorificar a Deus, mas também salvar um povo que buscou aliança com eles, chamados dos gibeonitas. E qual era a cidade de Gibeão? Gibeão era uma das cidades que ficavam ali, geolocalizadas na região centro-sul também. E os gibeonitas, ao saberem dos feitos de Josué e do povo de Deus, dos triunfos até ali alcançados, eles temeram. Eles colocaram roupas falsas, pegaram mantimentos mais velhos, roupas mais fragilizadas, é o que a gente vê no capítulo 9, e eles vão em busca de Josué e do povo ali, antes que fossem atacados. Acho que eles pensaram, antes que eles nos ataquem, nós precisamos ir até eles. E buscar de alguma maneira uma bandeira branca,
uma bandeira de paz, de forma diplomática. Mas eles não foram verdadeiramente diplomáticos. Eles utilizaram, de fato, de mentiras. Eles chegaram até ali e, ao ser questionados de onde eles viriam, eles disseram: a gente vem de uma terra distante. Ouvimos os grandes feitos do povo de Israel. E aqui viemos ter paz contigo, estabelecer aliança contigo. Josué e os líderes ali, então, firmam uma aliança com eles. Mesmo que posteriormente tenham descobrido que eles mentiram, que na verdade eles eram de uma região ali perto. Eles eram um outro povo, que possivelmente também seriam atacados. Não havia mais o que fazer. Chegamos ao capítulo 10, que diz o seguinte, do verso 1 ao verso 5. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai, e a tinha destruído totalmente. E fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Lax, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram Gibeon e pelejaram contra ela. Essa é a primeira parte do texto. Uma aliança foi estabelecida diante de um sentimento de raiva e indignação, porque ao invés de lutar, os gibeonitas haviam amarelado, desistido de ir para a guerra. Mas na segunda parte do texto, nós veremos, do verso 6 ao verso 11, como Israel, sob o comando de Josué, vai socorrer esses gibeonitas, mesmo eles não fazendo parte do povo de Deus. Por quê? Porque eles tinham feito uma aliança com ele. E no final, como Deus vai dar a vitória de forma extraordinária ao povo de Deus. O verso 6 em diante diz o seguinte: enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobre apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha e se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até Azeca. E morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras, da saraiva, do que os filhos de Israel mataram a espada. Como eu falei até aqui, os gibeonitas, após perceberem que Israel provavelmente ganhariam a guerra, se fingiram de embaixadores de uma terra desconhecida, utilizaram de uma falsa narrativa e com isso enganaram Josué e a liderança do povo de Deus. Uma vez que, ao serem enganados, o povo de Deus estabeleceu uma aliança. E mesmo descobrindo a verdade, eles não podiam mais abandonar esse povo. Porque a aliança feita com o Senhor era uma aliança firme, que não poderia ser quebrada. E isso já nos traz um lembrete precioso, de que a palavra do crente, de fato, deve ser sim, sim, não, não. Veja só, diante de que Josué estava aqui. Ele tinha feito um compromisso de proteção e cuidado de um povo. Depois descobre que esse povo mentiu. Mas mesmo assim, mesmo diante da mentira, Josué diz: eu vou cumprir minha aliança.
Porque a minha aliança, a minha promessa e a minha palavra não foi propriamente para vocês, mas para Deus. E se nós somos crentes, cristãos, nós vivemos todos os aspectos da nossa vida, todos os instantes, todas as conversas, todos os negócios diante de Deus, nós não podemos fazer nada diferente do que prometemos cumprir. E como as pessoas nos nossos dias têm tornado isso de forma tão arcaica, né, obsoleta, ter palavra, sobretudo no meio da igreja. A igreja, quando eu falo de um modo geral, né, não na nossa igreja. O quanto a palavra firmada tem perdido o seu valor no nosso tempo. E o compromisso da palavra foi tão banalizado que em nossos dias, quando alguém chega e diz, não se preocupe, eu vou cumprir. Se preocupe não, meu irmão. Confia na minha palavra, eu sou crente. Aí você já fica com o pé atrás, né? Ixi, agora é que eu estou preocupado mesmo. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas têm usado o termo cristão, o termo crente, na verdade, como um escudo. Mais como um escudo do que como evidência real das suas obras. Quando deveria ser o contrário. Olhando para trás, é uma situação tão séria, tão grave. Ele diz, não, vamos para a guerra. Tem 5 exércitos? Eu não sei como vai ser não, mas a gente vai, porque a gente prometeu que possamos resgatar algo como isso para os nossos dias. A palavra firmada deve ser a palavra cumprida. Quando a Deus fizeres algum voto, como está lá em Eclesiastes 5, 4, 7, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada a Deus de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Voltando ao texto, o rei de Jerusalém, Adonisedeque, ficou muito assustado ao receber a notícia de que Ai e Jericó já haviam sido conquistadas e que Josué agora tem uma aliança com os gibeonitas, que não quiseram guerrear. Pelo contrário, se aliaram contra seu próprio povo, dos amorreus, que habitavam ali naquelas terras. Israel já havia conquistado toda a parte central e continuava avançando. E todas essas notícias de que cada vez mais esse povo incrivelmente estava avançando, fizeram Adonisedeque temer e sentir medo. Sentir medo ao ponto de ele perceber que pelo seu único exército, ele não poderia ter chance. E aí que ele tem a iniciativa de dizer, não, provavelmente eles são poderosos. Eles devem ter alguma coisa a mais. Não é possível. Eles estão vencendo a cada vez que avançam. Eles não são derrotados. Agora nós vamos para eles. Ele chama mais 4 reis. Formam uma aliança para destruir Josué, o povo de Deus, e desonrar o nome do Senhor. E o irônico é que o nome Adonisedeque significa meu Senhor é justo. E provavelmente o Deus dele não era o Deus de Israel. Era um Deus dos amorreus, Moloque, Baal ou algum outro Deus cananeu. E nessa ocasião, Jerusalém especificamente, era o centro do reino dos amorreus. Era, por assim dizer, a capital econômica, financeira. E mais tarde se tornaria a capital da terra prometida. Adonisedeque considerou aquela aliança como algo extremamente afrontoso. Ele decidiu punir os gibeonitas e começar por eles. Ele convida o rei Oão, Pirã, Jafia e Debi, e com eles estabelece uma aliança para guerrear contra o povo de Deus e com isso ter chance de derrotá-los. Irmãos, é diferente nos nossos dias. O mundo nos nossos dias, no nosso tempo, segue tentando fazer aliança contra o povo de Deus. Os nossos inimigos não são poucos, não é 1, não são 2, não são 3, nem 5. São muitos e incontáveis, eu sei disso. E o mundo, ele continua em guerra conosco, usando pessoas, instituições, até a política,
para atacar o povo de Deus. Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele está sempre querendo nos atingir. Ele sabe que somos protegidos e seguros por Deus, mas ele está sempre a nos atacar enquanto estivermos aqui. Seja de forma individual, social, ou dividindo até a própria igreja. Colocando contendas em nosso próprio meio, como forma de fragilizar o corpo de Cristo. Nós estamos expostos à guerra todos os dias na arena do mundo. Uma aliança constante de ideologias totalitárias, religiões radicais e homens sedentos por poder, o que a gente vê quando a gente acessa uma rede social, quando a gente está em uma roda de conversa, quando a gente liga a televisão, o domínio das trevas insiste em se pôr e se colocar diante de nós. E como reagir a isso? O que é que a gente pode responder a isso? Não bastasse as guerras externas, nós temos que enfrentar também, como consequência do pecado, as batalhas mais sangrentas também na arena do nosso próprio coração, onde ninguém vê o que está acontecendo. Na arena do mundo, nós estamos vendo muitas coisas acontecerem, mas as guerras internas são aquelas guerras em que nós travamos, que mais sofremos, e que muitas vezes nós não conseguimos nem pedir ajuda por algum sentimento, por algo que nos impede, que nos trava. Mas o Deus que nos conduz na arena desse mundo, nas batalhas externas, é o mesmo Deus que nos dá poder para vencer o pecado dentro da arena do nosso próprio coração. O Deus que conduz o seu povo para a terra prometida é o mesmo Deus que continua conduzindo a nossa igreja. Essa casa, esse corpo, cada um de vocês. E é por isso que Ele nos chamou hoje, para nos lembrar dessa verdade preciosa. Vigiemos, mas não temamos. Há aquele que sempre ouve as nossas orações. E para além de ouvir, Ele nos equipa, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele vai com a gente. E Ele mesmo, assim como Ele deu a Josué e o povo, é quem nos dá a vitória. O meu Deus, no jardim ou no deserto, ou nas palavras de Moisés, esse Deus é o meu bordão. Esse Deus é a minha bandeira em que eu posso erguer e nela acreditar que terei, de fato, a vitória. Olhando mais uma vez atentamente para o texto, surge uma pergunta. Diante dessa aliança tão assombrosa de 5 exércitos, 5 nações, 5 povos contra um único exército, onde é que Josué estava? Ele estava distante, ele estava perto, o que é que ele estava fazendo? A Escritura vai nos dizer que ele estava a cerca de 32 quilômetros abaixo daquele local. Lembrem que eles eram chamados de os amorreus, os povos que habitavam os montes. Então Josué não precisava só encontrar eles, ele tem que subir uma montanha enorme para encontrar esse povo que estava lá em cima. Veja que dificuldade. 32 quilômetros abaixo estava Josué. O povo começa a invadir Gibeão, os gibeonitas descem correndo, chamam Josué, como está lá no verso 6, pedem socorro a ele, e Josué trata prontamente de organizar o seu exército, porque ele tinha feito um pacto e uma aliança firmada, e ele ia cumprir. Josué então reúne os homens mais valentes, os principais guerreiros, e ele começa a marchar para socorrer a cidade de Gibeão. Queridos irmãos, uma outra lição importante que nós podemos perceber aqui é que se até os ímpios podem reconhecer refúgio e esperança no povo de Deus, por que é que muitas vezes, quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente se afasta? Estes povos inimigos, eles identificaram um refúgio e esperança naquele povo, porque eles disseram, rapaz, o Deus daquele povo é poderoso. Só eles para protegerem a gente. E aí, quando a gente trava algumas batalhas, e às vezes não são nem tão grandes, a gente prontamente se afasta. Por que é que a gente faz isso? Ninguém luta uma guerra sozinho. Ninguém luta uma guerra com
poucas pessoas, por assim dizer, e os gibeonitas sabiam disso, por isso que eles precisavam do povo de Israel agora para se proteger. Porque é no meio do corpo, sobretudo na igreja, que nós encontramos verdadeiro apoio, cuidado e proteção. Não é no mundo. No mundo a gente tem falsas promessas, falsas amizades, falsos abraços, falsos apertos de mãos, falsas curtidas, falsos compartilhamentos. No mundo, a gente está exposto a tudo isso. Mas na casa do Senhor, há refúgio, esperança e proteção para cada batalha que você e eu passamos nessa vida. Deus apareceu a Josué e lhe garantiu: não tenhas medo deles, porque eu os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Está lá no verso 8. E não faltavam razões aqui para Josué temer. Meu amigo, acaba andar 32 quilômetros marchando, subindo a montanha, para quando chega lá enfrentar 5 exércitos. Acho que Josué está dizendo: Senhor, dessa vez não vai dar não. E os soldados estavam dizendo: meu Deus, a gente vai chegar morto. 10 quilômetros. A gente corre 10 quilômetros, né? 23 maratonistas, é? Ou é 21? Meu amigo, o cabo não aguenta, já está desidratando ali, né? Imagine 32 quilômetros, com armas, espadas, escudo. O desafio, de fato, era grande. E tratava-se de uma guerra muito feia, por assim dizer. Mas Deus comandou diretamente a investida contra os amorreus. Ele determinou a vitória e ele encorajou pessoalmente Josué. Nós lemos no versículo 9 que Josué chegou de repente. Porque ele passou a noite inteira andando. Eles não esperavam que iriam ser atacados ao amanhecer. E Josué e o seu exército passaram a noite caminhando montanha acima, possivelmente ali vegetação, se tivesse adentro, estava frio, a subida era extrema, 5 exércitos. Os soldados estavam com muito medo, exaustos para uma batalha tão grande. Mas o lembrete deles certamente também é para a gente. Deus sempre nos dá força e poder do alto para enfrentarmos todos os desafios propostos nessa vida da gente. Nenhum desafio é colocado, por mais que nós não entendamos, sem os propósitos de Deus. Ele mesmo nos dá poder e força da sua força para que a gente possa passar. E eu sei que algumas montanhas ou obstáculos que surgem em nossa vida parecem muitas vezes impossíveis de transpor. A gente diz: Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Mas o mesmo Deus que disse a Josué que estaria com ele, é o Jesus que disse para a gente em Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nossa vida não é uma vida imune de batalhas e guerras. Essa vida é uma guerra. Mas Jesus prometeu que estaria conosco em todas as batalhas e em todas as guerras. E o triunfo que vem do alto não é um triunfo passageiro. É um triunfo eterno, como nós veremos. Ainda que pareça alto demais. Ainda que pareça profundo demais. Ainda que aquele dia pareça ser tão escuro que a gente não encontra nenhum caminho de saída. Parece até um labirinto, né, Luca? Em que geralmente é difícil de passar por ele. Mas, por mais complexo que seja o labirinto, há sempre uma saída por ele. Mesmo diante de uma enfermidade repentina, um diagnóstico assustador, uma família enlutada, um marido ímpio, uma esposa descrente, eu não sei qual é a sua realidade, um filho que está longe do evangelho, parentes que só promovem contendas. Mas se Deus está com você na caminhada, meu irmão, não tema nenhum vale ou deserto que apareça pelo seu caminho. Os amorreus foram surpreendidos pela rapidez. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 10. Que para além da rapidez, o versículo 10 vai nos mostrar que o Senhor perturbou aqueles homens. O Senhor perturbou aquele exército inimigo. De tal forma que eles foram amedrontados, não só emocionalmente, possivelmente também de forma espiritual.
Talvez o elemento surpresa dê um choque neles, mas o texto também vai nos dizer que Deus os perturbou em espírito, quando raiava o dia. Diz ainda o texto que Deus os desbaratou com grande matança. Note que quem feriu fisicamente os amorreus foram os israelitas. Deus usou Josué e o exército. Mas o texto vai dizer que ele os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, derrotando-os até Azeca e Maquedá. Ele no singular. Foi Deus quem venceu aquele povo, por mais que ele tenha mandado Josué ir. Na sequência, nós vamos ler que Deus coloca também uma intervenção extraordinária contra esses exércitos. Para além das espadas, para além das armas e dos escudos que o povo tinha, e estava ali, frente a frente, guerreando, o Senhor, de forma extraordinária, interveio com uma chuva de pedras. Ele fez cair uma chuva de pedras. E ao estudarmos alguns livros de arqueologia, de história, ou colocarmos no Google ou no GPT, nós perceberemos que esse fenômeno já se repetiu outras vezes na história. Que na região geográfica ali onde ocorreu a batalha, há relatos históricos de pedras que caíram do céu do tamanho de ovos de avestruz. Existem também evidências históricas. Embora nós tenhamos a palavra, a nossa regra de fé e prática. E você pode imaginar o desastre que essas pedras causaram. Uma chuva de pedras. Não era granizo, né? Aquela que a gente vê na televisão. Pedras talvez de paralelepípedo, né? E engraçado que também, interessante, é citado também por Isaías 30:30. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação e ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestade, e de pedra de saraiva. Foram mais os amorreus que morreram pelas pedras do que pelas espadas. E por que isso aconteceu? É evidente que Deus queria deixar claro que a vitória era dele. Pois era ele que estava lutando contra os amorreus. Era ele quem estava dando vitória ao povo de Israel. Não era o fio da espada. Não era a força do braço. Não era a inteligência do jiu-jitsu. Do golpe bem aplicado. Era Deus quem estava dando vitória a eles. E uma outra coisa que me impressionou ao ler isso também é que imaginar que, para além dos amorreus, imagina uma chuva de pedras em que o povo estava lutando e nenhuma dessas pedras atingiu o povo de Deus. Essas pedras foram para a destruição dos 5 povos inimigos. E o povo de Deus foi preservado em meio àquela chuva também de pedras diante disso. Aqui já nos mostra uma lição que podemos tirar. É a de que Deus tem compromisso supremo com o seu povo. Porque Ele mesmo prometeu. Ele derramou uma chuva de pedras que atingiram, esmagaram os seus inimigos. Ele preservou o seu povo. Por quê? Porque Ele tem compromisso supremo com o seu povo. E Ele prometeu, como está lá em Salmo, capítulo 91. Eu gostaria que você pudesse abrir. Que nós pudéssemos ler do verso 1 ao verso 9. Você pode me acompanhar, na verdade. O salmista vai escrever: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita,
tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Deus tem um firme compromisso e uma grande aliança com o seu povo. Do contrário, Deus não tem nenhum compromisso com os ímpios, com os povos inimigos, com aqueles que guerreiam contra Ele. O único compromisso que Deus tem, tal como Ele derramou aqui, é o compromisso da sua justiça e da sua ira que virá. Foi assim antes, é assim hoje, será assim também amanhã. Olhando mais uma vez para o texto, verso 12 ao 15, algo impressionante, mais uma vez acontece outra coisa. O sol e a lua pararam no céu. Você já viu isso acontecer alguma vez? No máximo um eclipse, né? Mas parar, o céu e a lua, travou o relógio e agora? Certamente a gente nunca viu. E o texto vai registrar esse grande milagre do Antigo Testamento, em que Deus faz o sol e a lua pararem durante um dia inteiro, durante quase 24 horas, para que o povo pudesse, enfim, completar a sua vitória diante dos inimigos de Deus. Verso 12. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se envigou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué, e todo Israel com ele, ao arraial em Gilgal. Dos versos 12 ao 15, estamos diante do terceiro grande milagre relatado aqui no livro de Josué. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, foi a abertura do Rio Jordão. A oportunidade em que tivemos de ouvir a pregação aqui também do presbítero Edgar. Quem sabe é uma profecia aí, viu? O primeiro foi a abertura do Rio Jordão. O segundo, a queda das muralhas de Jericó. E o terceiro é a parada do sol e da lua durante quase um dia inteiro. Deus atendeu a oração de Josué quando ele percebeu que precisaria de um pouquinho mais de tempo para terminar a luta. Provavelmente, Josué havia percebido que se chegasse à noite, eles já estavam lutando em território do adversário. Eles estavam jogando fora de casa. Disse, meu amigo, se chegar à noite, eles devem saber onde são todos os esconderijos aqui. Eles vão se rearrumar, se reagrupar, se fortalecer e voltar mais fortes. Josué então ora ao Senhor. Diz, Senhor, sustenta mais um pouquinho de sol aí para a gente terminar essa batalha, porque senão eles vão se rearrumar e vão vencer a gente. Uma oração inusitada, mas que foi atendida por Deus. O texto diz que Josué, na presença dos israelitas, se dirige ao sol e diz, sol, para sobre Gibeon, e tu, lua, sobre o vale de Ajalon, que era o local que eles estavam travando a batalha. E depois de orar a Deus, Josué adquire então confiança. Fala ao sol e à lua. E o que é que acontece? O texto vai afirmar que o sol parou e a lua se deteve até que o povo venceu os seus inimigos completamente. Vê só o que acontece aqui. O Senhor segurou o sol e a lua com as suas próprias mãos para que o seu povo pudesse passar marchando em vitória. E no final do verso 13, esse milagre também está escrito para além da Escritura Sagrada. O texto vai citar no livro de Jasher, ou Jazer, Jazar, ou no melhor português, no livro dos justos. E provavelmente era um livro que nele continha uma série de crônicas e de narrativas das vitórias dos heróis bíblicos. E por isso que ele é citado aqui. Esse feito foi tão extraordinário que o autor disse, esse feito está escrito aqui na palavra, que por si só já é suficiente, mas também está escrito em vários outros
contos de tão impressionante que foi a atuação do Senhor aqui. Na Escritura Sagrada nós vamos ver esse livro citado só mais uma vez. Em 2 Samuel, capítulo 1, 18, também vai citar a existência desse livro dos justos, possivelmente um livro de narrativas dos grandes feitos de Deus. É como se o autor estivesse dizendo que quanto mais fontes pudessem registrar esse acontecimento, mais pessoas eles poderiam alcançar com essa história, por meio dessa intervenção divina. E o sol parou no meio do céu, e não se apressou a se pôr, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, quando o Senhor atendeu à voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. O Senhor sempre batalha pelo seu povo. Mesmo quando a guerra parece não ter fim. Mesmo quando a crise assola e não parece que vai passar tão cedo. Mesmo quando os nossos inimigos são incontáveis, as nossas adversidades elas se repetem. Elas doem, elas nos ferem. Mesmo quando o caminho se apresenta tão extenso diante de nós. Mesmo que o caminho pareça ser tão alto, tão profundo. Mesmo quando estamos em uma luta injusta, não se esqueça, não esqueçamos. Olhemos para o Deus dos feitos na vida de Josué e do povo aqui. Ou como dizia um puritano, um com Deus é maioria. Você não está só. Se você tem Deus, você tem a maioria. Mas não significa que você deve caminhar solitariamente. Você tem um corpo a ser integrado, abraçado, em que pode cuidar de você, te fortalecer. E qual a finalidade desses registros até aqui elencados pelo autor? Um dos pontos que talvez nós possamos refletir é que a Escritura, ao registrar batalhas como essas, com atos sobrenaturais de Deus e conquistas extraordinárias, em primeiro lugar, é nos mostrar que todas as batalhas que ocorreram até aqui foram vencidas por Deus. Não foram vencidas por homens. Nós temos muitos homens em que nós podemos olhar a história deles e querer talvez seguir estes passos, se espelhar de alguma maneira. Mas a vitória não veio deles, veio do próprio Deus. E quando a gente olha para o verso 8, para o verso 10, para o verso 11 ao 14, o que é que eles vão dizer? Verso 8, eu os entreguei na tua mão. Deus está dizendo. Verso 10, o Senhor os pôs em confusão diante de Israel. Desculpa aí, irmãos. Verso 11, o Senhor lançou sobre eles uma chuva de pedras. 14, o Senhor batalhava por Israel. A Escritura nos dá ênfase que todos estes triunfos vieram de Deus e não do povo. Um segundo aspecto que nós podemos observar aqui, como evidência clara desse texto para a gente, é que a terra foi uma dádiva de Deus para o seu povo. Não foi Israel quem conquistou pela sua própria autoridade, pelo seu próprio mérito, mas era um presente que Deus estava dando ao seu povo, para a sua glória, para o seu louvor, mas também para a alegria do seu povo. Porque Deus reivindica para ele toda a glória, mas Deus se preocupa conosco, que nessa glória nós estejamos contentes, alegres, tendo Ele como tudo, como o único e suficiente que completa a nossa vida, que satisfaz o nosso espírito e muito mais a nossa alma. A nossa vida também espelha essas batalhas que ocorreram lá atrás. E eu sei que quando a gente olha para trás, se você puder olhar o filme, os stories, os rios da sua vida, você vai ver muita coisa. Você vai ver possivelmente também muitas marcas. Você vai lembrar de muitas cicatrizes, às vezes até no corpo, muito mais no coração. E a gente vê que não teríamos chegado até aqui se não fosse a tua forte mão, como nós cantamos aqui hoje.
Se não fosse a mão do Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. O Senhor te trouxe até aqui pela sua mão forte e poderosa. A gente não está aqui por acaso hoje. Terceiro aspecto que nós podemos compreender desse texto é que ele nos mostra a superioridade de Deus em relação a qualquer outro deus pagão. Esses outros deuses pagãos não passam de invenções humanas. Só há um único Deus que batalha por um único povo escolhido. Aqueles povos habitavam a região de Canaã. Provavelmente tinham seus deuses e faziam seus inúmeros sacrifícios. Moloque, Baal, Astarote, Milcom, Refã, tantos deuses poderíamos citar aqui. Passaríamos a noite em que provavelmente eles ofereceram coisas, ofertaram ali diante daqueles deuses antes de guerrearem com o povo de Deus. No fim, não era simplesmente uma batalha de homens, mas aqui era uma guerra de deuses. Mas um único nome havia de prevalecer. Como assim? De fato, prevaleceu. O texto nos mostra firmemente de que há um só Deus, o Deus verdadeiro que se revela nas Escrituras e que tem uma aliança com o seu povo. E o último ponto que eu gostaria de destacar nesse texto é que textos como esse, batalhas como essa, têm a capacidade de nos mostrar que, apesar de tudo, Deus está no controle da história. A gente vê guerras, rumores de guerras acontecendo, conflitos, guerras externas, guerras silenciosas. E essas são as piores, em que muitas vezes nós não vemos os nossos filhos sendo atacados diante da tela de um celular. As nossas esposas sendo influenciadas por aquelas que ditam a moda ou as regras ou as tendências nas redes. Os nossos homens também firmemente atacados por tentações que vêm por todos os lados. Inúmeras guerras. Guerras externas, guerras internas, conflitos ideológicos, conflitos científicos, conflitos e mais conflitos. São muitos, mas Deus está no controle da história. Não existe nenhuma ideologia que possa suprimir a verdade bíblica aqui apresentada. Todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o seu bem. Pense comigo. No capítulo anterior, o povo de Gibeão se aproxima, engana Israel e faz uma aliança. E mesmo assim, Deus transformou aquele erro em uma bênção. Pastor Augusto é quem diz, às vezes Deus transforma erro em bênção. É claro, quando nós reconhecemos esse erro. Às vezes determinada adversidade foi para que nós pudéssemos, sobretudo, nos voltar para Ele. Olhar a nossa vida e o que nós temos feito diante dEle. Há um propósito, uma missão. Eu sei que muitas vezes a gente costuma viver como se tudo fosse pelo nosso poder, pela nossa força, pela nossa inteligência. Nós somos mais provados nos dias de prosperidade do que nos dias de aflição. Porque nos dias de aflição, a gente já quer cair de joelhos e buscar socorro quando está doendo. A gente já corre para a mãe, a gente já corre para o pai, né? Quando dói. Mas quando o tempo está bom, a gente muitas vezes esquece. A gente olha para o braço, a gente olha para o nosso dinheiro, a gente olha para as nossas conquistas. E passa a olhar para ela e tudo que está ao nosso redor. Mas não é pela nossa inteligência nem nossa capacidade. Se não fosse a mão do Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. Por que é que eu estou dando tanta ênfase a isso? Alguns anos mais tarde aqui, depois dessa guerra, dessa luta, o povo de Israel vai se esquecer de Deus. Esquecer que Ele que deu a terra. E o povo vai se voltar para adorar outros deuses. E a raiz de tudo isso é o quê? Ingratidão. O povo vai se esquecer de Deus. E isso acontece com frequência
com a gente também hoje. Você sabe disso. Eu sei disso. Mas aqui, esta noite, a partir da leitura da Escritura, da aplicação dela, de tantas lições, há um lembrete que diz: nós não tínhamos nada e Ele nos deu tudo. Nós éramos a vergonha do mundo, mas Ele mesmo subiu na cruz para vencer essa batalha por nós. Meu querido irmão, meu amigo, não se perca nesta caminhada olhando para si mesmo. Porque não há nenhuma melhor versão de si mesmo se ela não for em ser mais parecido com Cristo. Volte os seus olhos para Cristo e o seu coração hoje. Seja lembrado por isso. O Deus que guerreou com o povo em cada batalha foi o Deus Filho que subiu naquela cruz e recebeu nada de nós. A gente não tinha nada para oferecer. Na verdade, nós tínhamos trapos de imundícia, pecados e mais pecados. E mesmo assim, Ele recebe. Quem é o Cristo? O Cristo, o Messias, em que é o único nome em que podemos encontrar esperança e salvação. Não há nenhum outro caminho. Não há nenhuma redenção fora de Cristo. Não na política, não há redenção no Estado, não há redenção em representantes. Apenas Cristo. Não há redenção em exércitos. E quem é esse Cristo? Ele é o mesmo Deus que parou o sol e a lua quando Josué orou e pediu. Se não, vejamos. Mateus 2, do 1 ao 2 diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O Deus Pai que parou o sol e a lua. Ao nascer, Deus Filho, Ele ergue uma estrela ao céu. Ele domina e move a criação mais uma vez, para mostrar que Ele é quem está no controle de todas as coisas. O Deus que deteve a lua é o mesmo Cristo que, ao ser batizado, abriu os céus. Se não, vejamos Mateus 3, 13, 17. Abra, por favor, para a gente ler junto. Mateus 3, 13 e 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus respondeu: deixa por quanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Deus que deteve a lua é o mesmo que rasgou os céus, abriu os céus, ao ser batizado, quando esteve entre nós. O Deus que parou o sol é o mesmo Cristo que fez cessar a tempestade naquele texto conhecido que vocês já leram diversas vezes, que nós já lemos diversas vezes. Em meio à tempestade, em meio à tormenta dos discípulos, o barco chacoalhava. E às vezes, essas tempestades ocorrem individualmente e coletivamente no meio da igreja. Mas assim como ele parou o sol, assim como ele fez cessar aquela tempestade, ele continua no controle hoje também. Para a admiração dos discípulos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Deus que deteve a lua, o Deus que parou o sol, é o mesmo Cristo que moveu estrelas, que abriu os céus, que parou e fez cessar tempestades. É o mesmo Deus que deu vitória a Israel
é o Cristo que venceu por nós naquela cruz. Mateus 27 diz o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O Deus que derramou uma chuva de pedras é o mesmo Cristo que ascendeu aos céus depois de ressuscitar ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, por você até o final. Intercedendo e cuidando da sua noiva até o final. Senão, como está lá no Salmo 24, ao ascender aos céus, as portas se abrem, as cabeças se dobram. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aquele que detém o universo em suas mãos não pode ser detido por homem algum. As perseguições são muitas. Na universidade, na escola, no trabalho, em qualquer arena. Nós citamos muitas vezes isso hoje. Mas aquele que tem o universo nas suas mãos, que tem o 13 Atlas nas suas mãos, não pode ser detido por homem algum. Podem construir quantas alianças quiserem, sejam alianças políticas, ideológicas ou até militares. Assim como aqueles reis amorreus fizeram, eles não podem censurar Deus. Eles podem até prender o povo. Eles podem até censurar eu e você. Eles podem até nos matar, como já fizeram. E como tem acontecido em muitos países. Como é chocante a realidade dos nossos irmãos, por exemplo, na Nigéria. Mas há uma verdade à solta pelas ruas deste mundo que não pode ser parada por ninguém. Que não vai ser parada por ninguém. E que ecoa hoje mesmo dizendo: jogue suas armas aos pés da cruz e encontre a aliança com o Senhor dos Exércitos. Não viva em rebelião contra Ele, amando o pecado. Em aliança com o mundo, jogue suas armas na cruz. E ao invés de uma espada no pescoço, uma guilhotina sobre o seu corpo, receba um abraço de Cristo, do Senhor dos Exércitos. Um dia não haverá mais tempo. Os braços continuam estendidos, dizendo: venham, ainda há lugar no meu exército. Eu luto por vocês. Mas um dia não haverá mais tempo. Lá em Apocalipse 6, do 12 ao 17, nós vamos ver que o texto diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, e o sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda como sangue. Mais uma vez, lua e sol aparecem. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os figos de verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas
e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Um dia não haverá mais trégua. Mas hoje o Senhor continua dizendo para a gente: se renda se você não se rendeu hoje. Se você já é um cristão, se você já é um crente, Ele está dizendo: continue firme comigo, porque eu estou batalhando por você. Eu vou estar com você até o final. Por mais que você seja ferido em batalha, por mais que você não tenha forças ao chegar no topo da montanha, os seus inimigos tremem na minha presença, não na sua presença. Encontre as minhas mãos estendidas hoje. Certamente o Senhor está dizendo para a gente: graça, misericórdia, perdão. Porque no dia da ira vindoura, os braços do Senhor estarão erguidos, mas não estarão erguidos para nos acolher e nos abraçar, mas para ofertar a justiça eterna. E ali não haverá mais tempo. E o compromisso que o Senhor tem com os seus povos inimigos, com os ímpios, é justiça e ira. Ele não tem compromisso de proteção, cuidado, graça, misericórdia. E a última pergunta que eu faço, eu gostaria de fazer aqui esta noite, é de que quando esse dia acontecer, quando ele voltar, ou se antes dele voltar você partir, você estará em aliança com ele ou com os inimigos dele? Você estará marchando, batalhando, fazendo parte do corpo do seu povo ou daqueles que serão exterminados, esmagados, aniquilados? Faça aliança com esse Deus hoje. Renove sua aliança com esse Deus hoje. Seja lembrado da sua aliança mais uma vez. O mesmo Deus que deu a terra aos israelitas é o Cristo que nos dará a vida eterna e nos dará um novo céu e uma nova terra. Que possamos confiar e descansar nele, colocando diante dele as orações que temos, as nossas angústias e os desafios, confiantes que vem dele a vitória e não das nossas mãos. Vamos orar e, ao orarmos, ao final, se o grupo do louvor puder vir até aqui, nós possamos, em resposta, em adoração a Ele, por tudo que Ele falou para a gente aqui hoje, cantar dizendo: a tua forte mão, Senhor. Porque se não for a mão do Senhor, os nossos pés tropeçam, os nossos joelhos tornam-se trôpegos. Vamos orar. Senhor, o Senhor continua a pelejar pelo teu povo. O Senhor continua a cuidar de nós. O Senhor continua a cuidar dessa igreja e de cada pessoa que está aqui esta noite. Cada adversidade passada, cada batalha enfrentada, cada ferida em campo, na arena do mundo ou na arena do coração. O Senhor é quem nos sustenta e nos dá proteção. Não é a nossa força, a nossa estratégia, a nossa inteligência. Nada que possamos traçar pode nos dar triunfo. Das nossas mãos vêm apenas derrotas, mas do Senhor todas as glórias. Quando olhamos para trás, Senhor, quantas coisas passamos até aqui. Se não fosse a tua mão, não teríamos chegado. Hoje o Senhor continua dizendo, de braços abertos: venham, eu estou com você. E se você ainda é um gibeonita, reconheça refúgio e esperança em mim. Reconheça refúgio e esperança nessa casa. Venha para Cristo hoje. Renove sua aliança com Cristo hoje. Você não batalha em vão. Nós batalhamos para a sua glória. Mas para além
do ápice da sua glória, nós servimos a um Deus que se preocupa com a nossa alegria. Alegria que não será firmada plenamente nessa vida. Os choros, as dores vão fazer parte, sim. Mas mesmo em meio à dor, o sorriso. Porque quando olhamos para Cristo, quando olhamos para Deus, nós sabemos que estaremos alegremente com Ele por toda a eternidade. Se nós nos rendermos hoje. Do contrário, será a ira vindoura, eternamente inimigos, mas que a forte mão do Senhor nos arrebate para Ele, hoje e sempre. Em nome da Filha amada de Jesus. Amém.